para vos louvar, vos bendizer e agradecer a oportunidade que estamos tendo nessa encarnação de termos contato com esta doutrina que nos consola, que nos esclarece, que abre as nossas mentes. E através da nossa irmã Joana de Ângeles, que nos auxilia a nos conhecermos, a trabalharmos as nossas falhas morais, a nos elevarmos espiritualmente. Que a tua luz e a tua vontade seja derramada sobre todos os que adentraram nesta casa. E assim seja. Vamos assim dar início ao nosso estudo do livro Ser Consciente. Hoje vai ser a temática Medo e Morte. E eu quero lembrar que as temáticas nós estamos fazendo de forma sequenciada e os slides que a gente faz nos comentários são todos extraídos do texto. Então, os últimos encontros que a gente teve foi sobre os mecanismos de fuga do ego, né? E logo em seguida ele vem essa temática de medo e morte, mas aqui dentro do contexto da psicologia transpessoal que Joana de Ângeles trabalha. Então a gente vai ter uns comentários sobre medo e morte, mas tendo como contexto a obra e os slides que estão com os temas escritos na própria obra. Então é interessante isso porque a gente vai ver alguns argumentos que normalmente não são aqueles que a gente vê quando trata desses assuntos em palestras públicas espíritas. Mas, como sempre, a introdução que nós vamos ter aqui com a obra de Emmanuel está no capítulo 10 do livro Vinha de Luz. Há que levantar os olhos e devasar as zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. Vamos fazer aqui uns comentários para servir de ponte para o nosso tema de hoje. Então, Emmanuel começa aqui de uma forma bem característica dele, que é usando o verbo no imperativo. Tem que levantar os olhos e devasar as zonas mais altas. E em seguida ele diz, é preciso cogitar da colheita de valores novos. Emmanuel aqui se refere ao seguinte fato, de que para que em termos de aproveitamento, de percepção, de entendimento de uma série de valores e revelações do plano espiritual que diariamente nós recebemos através da doutrina espírita, só é possível absorver com maturidade se estivermos fazendo o esforço possível em termos de sintonia com objetivos e metas para lá do plano físico que temporariamente nós estamos inseridos. Acima dos objetivos de alimentar-se, procriar-se e ter interesses materiais durante a sua vida. É interessante isso, porque as pessoas que ainda só têm por metas e objetivos interesses de ordem material, elas não têm condições de aproveitamento de valores, conhecimentos e perspectivas que transcendem objetivos materiais. É como se falasse de coisas que não chegam aos seus ouvidos, porque a linha de interesse dela e o padrão
divisão está limitado. É como a gente já usou aqui oportunamente essa comparação que também se aplica. Como alguém conhecedor da variedade de sons dos instrumentos numa orquestra, ele tem o ouvido habilitado a ouvir determinada orquestra, a perceber uma variedade e nuances de sons que a pessoa que não tem ouvido e nem o conhecimento relacionado à multiplicidade de tons, de subtons que os instrumentos numa orquestra têm, ele não tem condições, ele percebe quase que um som só. Mas aquele que tem ouvido treinado, ele vai ouvir uma orquestra e se deleita com a quantidade de harmonia e variações dos instrumentos que estão tocando de forma harmoniosa. Assim também se dá em relação aos valores transcendentes do Espírito. Para que a gente valorize e até mesmo perceba e aproveite, é preciso estarmos fazendo os esforços possíveis em termos de ampliar o nosso campo de sintonia, de percepção com os valores transcendentes à matéria, ao corpo físico. Vamos dar aqui um prosseguimento aproveitando o texto de Emmanuel. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. O que é esse laborioso serviço de iluminação espiritual? Porque Emmanuel aqui não está se dirigindo a espíritos desencarnados, não. Está se dirigindo aos espíritos encarnados e, sobretudo, aos espíritas, a quem as mensagens são mais direcionalmente focadas, direcionadas. Então ele diz, laborioso serviço, trabalhoso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. E o homem aqui, como havíamos dito, se refere muito ao homem que está trilhando os campos da espiritualidade à luz do espiritismo, sobretudo. Não que seja isoladamente a nós, mas é principalmente aqueles que estão tendo conhecimento da vida no enfoque transcendente que o espiritismo dá. Então, o que é esse laborioso serviço? Diz respeito a todo o gasto que nós fizermos de horas, interesses, voltado às aquisições do nosso espírito. Isso tanto em termos de conhecimento, como na vivência ou somatização desse conhecimento no nosso comportamento, na nossa maneira de viver. É isso que nos habilita a trabalhar uma percepção mais diferenciada dos valores transcendentes, desse conhecimento que está acima do comum da humanidade. Então, laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Agora, eu volto a salientar isso, não é quando desencarnar, não. Porque a gente vê muito, ainda dentro do movimento espírita, muitas atitudes e pretensões de tarefas e de interesses para quando a pessoa estiver desencarnada. E não é por aí. Esse trabalho é para ser feito agora, durante a encarnação. Para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento, santificar os raciocínios. Vamos aqui dar uma explicação desses 3 tópicos que Emmanuel destaca como sendo indispensáveis para que a gente se abra a percepção dos valores transcendentes que podem nos vir através do nosso campo intuitivo, através das meditações, através dos próprios livros de conteúdos espirituais que abram portas de entendimento a problemas, a necessidades na nossa vida pessoal e que a gente não tinha percebido.
Então vamos ver os 3 tópicos. Erguer os olhos. Erguer os olhos é claro que é uma linguagem figurada, muito usada por Emmanuel, porque Emmanuel tem essa capacidade de trabalhar a língua portuguesa de uma forma erudita e ao mesmo tempo compreensível, pela forma de usar recursos de figura de linguagem, né? Que erguer os olhos aqui não é levantar os olhos físicos, é começar a observar as coisas na terra do prisma espiritual, né? Como diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, ponto de vista. Então é necessário você começar a olhar a vida de espírito encarnado com olhos transcendentais, com olhos do Espírito eterno. Aí erguer os olhos. Elevar o entendimento. Esse entendimento, ele facilmente é trabalhado em nós quando a compreensão da reencarnação, da imortalidade da alma, da justiça de Deus, ganham foros de convicção dentro de nós. É claro que isso não é fácil, porque é preciso trabalhar todo um conteúdo interno podre, que é isso que a gente faz nesses estudos de Joana de Ângeles, que colide com esses valores que o Espiritismo nos apresenta. Porque, vejam, ter convicção da justiça de Deus não é fácil, não. Não é o simples conhecimento de reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos que nos dá. Porque durante muito tempo, milênios, nós orquestramos argumentos e deduções humanas, contraditórias e frágeis, que colidem com a perspectiva de justiça de Deus, que tem a sua base na multiplicidade das existências. E o que mais a gente vê é, diante de situações críticas, de sofrimentos que não puderam ser alvo de prevenção nenhuma e que nos atinge, a gente querer se dar aos argumentos de que como é que aquilo pode acontecer. Porque lá dentro de nós ainda há certos padrões inconscientes de achar que às vezes a perfeição das leis divinas falha, principalmente quando coisas nos atingem pessoalmente e que nos causam desequilíbrio. E a gente fica, puxa, é possível que esteja aqui funcionando a justiça e a misericórdia de Deus? E aí nos informa a espiritualidade elevada que perfeitamente. A questão é que nos atingiu. E a gente sabe que esse atingiu tem muito a ver com o ego, né? Que a gente tem procurado trabalhar nesses estudos de Joana de Ângeles. O que me atingiu é o meu ego, é a minha estrutura psíquica, geradora de apego, muito associada à ilusão do corpo, aos valores contraditórios da existência humana, e que a gente ainda tem que fazer muito trabalho interior para superá-lo. Concluindo, santificar os raciocínios. Vamos aqui falar só um pouquinho sobre a questão de santificar os raciocínios. Primeiramente, é preciso a gente decodificar e tirar certos aspectos de puritanismo exagerado que sempre se coloca quando se fala de santificar. Eu não sou santo. E aí muitos até dizem, nem quero ser logo, levando até a palavra de santificar de uma forma pejorativa, como se fosse coisa não agradável e contrária a todos os interesses humanos. Mas aqui vamos entender a colocação que Emmanuel faz. Para receber tão altos dons, preciso santificar os raciocínios, o último item. Que significa
em quaisquer situações contraditórias, complexas, adversas da experiência humana, termos bem convicto dentro de nós que a perfeição, a presciência, todas as possibilidades e características divinas do Deus perfeito que a gente entende estão presentes e que a gente tem que dobrar a compreensão, a aceitação e a colaboração a tudo o que ocorre na vida e que não dependeu de nós a mudança, a alteração para o que poderíamos julgar melhor. Ou seja, aconteceu, nunca achar que foi por descuido das leis divinas. Pelo contrário, a presença excelsa das leis divinas está ali. Falta trabalhar a compreensão nossa, a santificação dos raciocínios nossos, para entender e perceber por quê. Mas vamos aí, dentro desse contexto que Emmanuel nos coloca, entrarmos hoje na questão da morte, do medo e da morte, na perspectiva da psicologia transpessoal. Começa o primeiro parágrafo dizendo isso: os mecanismos de evasão do ego mascaram a realidade do self, normalmente receoso de emergir e predominar, o que é a sua fatalidade. Então, aqui mesmo nesse nosso estudo, que vez ou outra a gente faz referência ao fato que deve funcionar como uma oficina de exercício de meditação, ao mesmo tempo de compreensão desse entendimento da psicologia espírita, a gente já viu aqui muitos comentários a seguinte questão, e vocês vão se lembrar logo, de que é muito difícil. E vez ou outra eu sempre uso o contexto que, olha, normalmente o que a gente acha que é difícil é porque a gente ainda gosta dos padrões de infelicidade que alimentou ao longo de muitas encarnações. E é por isso que a gente acha difícil. O difícil é porque a gente ainda gosta temporariamente do desequilíbrio e fica tentando fazer um jogo de cintura ou de ficar em cima do muro, aonde o aprofundamento dos valores da psicologia que a gente está estudando aqui nos empurra para resolver essa questão o mais rápido possível. Então é isso que está dizendo nessa primeira linha: os mecanismos de evasão do ego mascaram a realidade do self. Está dizendo o seguinte: toda vez que a gente quer dar valor, importância e energia a padrões de atitudes ou comportamentos que nos geram infelicidade, achando que isso é difícil, nós estamos nesse jogo de evasão, de tentar fugir do quê? Dos valores profundos do eu, que é o self, que querem ter campo de atuação e nós tememos em permitir. É interessante refletirmos um pouco sobre isso, porque isso está muito intrínseco em nós. Nós temos medo de que os valores transcendentes e profundos do espírito que nós temos ganhem voz firme e o ego seja submetido. O ego mesmo não quer que socorra. E o ego é todos os padrões de condicionamentos, de comportamento, de atitudes enraizadas em nós e que sempre foram material de infelicidade, de contrariedades, de comportamentos dúbios, de atitudes humanamente infelizes. Continuando aqui é dito: normalmente receoso de emergir e predominar, o que é a sua fatalidade.
Vamos entender esse final aqui. A questão é a seguinte, olha. Primeiro, não tem como nós fugirmos do anseio de perfeição que está dentro da gente, de espiritualidade profunda e perene. Não tem como a gente ficar querendo adiar, apegar-se ainda a certas questões de conflitos internos, que já poderiam ter sido resolvidos, julgando que desse modo está preservando alguma coisa de valor. Há um tempo atrás, há umas semanas atrás, eu tive participando de um evangelho no lar, na casa de umas pessoas amigas, que uma das pessoas que tinha até certa sensibilidade mediúnica, mas ainda um tanto quanto associada aos processos perniciosos de obsessão, ela dizia, olha, dentro de mim é como se algo dissesse assim, olha, se eu resolver todas as minhas questões internas, vão me desencarnar. Por isso eu tenho que ficar mantendo um bocado de coisa, para toda vez que essa situação chegar perto de mim, eu dizer, olha, não resolvi ainda não. Venha depois, que eu ainda estou com muita coisa para resolver. Lhe digo a vocês desse jeito. Eu fiquei admirado. Eu disse, mas veja que coisa. A pessoa sabe o que é certo, mas ela não faz, porque ela acha que se fizer tudo certo. Vão dizer, olha, está pronta, vem. E ela não quer ir. Interessante é que não é uma pessoa de idade, pessoa jovem de 30 e poucos anos, e que tem isso na cabeça, de que a dificuldade de ela se tornar mais sensível às mudanças internas que ela sabe que pode e deve fazer, é porque se ela fizer logo, ela desencarna. Veja, essa forma de ela dizer isso, tá certo que para nós pode se parecer até um certo exagero, mas a questão toda é que isso me vê a intuição de que isso é algo sutil que a maioria de nós tem, em padrões internos sutis. Nela explode, se manifesta, ela falou logo, mas muitas vezes dentro da gente, a gente teria uma série de recursos e possibilidades que poderiam efetivamente já serem trabalhadas, expressas, e a gente deixa no banho-maria, porque de certo modo lá dentro de nós algo está querendo ser preservado, e esse algo é o ego, é o campo da infelicidade que nós alimentamos há muito tempo, é o ego. Pois não, à vontade. Isso aqui no silencioso. Vai lá. Na minha opinião, assim, questão pessoal de reflexão, eu acho que quando você está mais espiritualizado, como a gente é um devedor das leis divinas, eu acho que você está mais se qualificando para diminuir essa dívida de uma prova até mais séria, que se antes ela não viria porque você não estava preparado, ela vai vir quando você estiver devidamente preparado. A questão, como a gente sempre procura aqui salientar, é para todos nós. Na verdade, todos nós que estamos aqui reunidos, e até alguns que nos acompanham aí pela internet, de alguma maneira, tem um campo de interesses, de objetivos, que se harmonizam com esses que nós estamos aqui trabalhando. E como o livro é direcionado a princípio por Joana de Ângeles para Divaldo Franco, mas a partir dele é direcionado a todos nós sempre devemos nos achar nesse aspecto farinha do mesmo saco. Eu já vi até algumas entrevistas que algum tempo atrás eu acompanhei pela internet em palestras de Divaldo Franco, aonde Divaldo deixava evidente os esforços que ele faz para trabalhar esses valores que nós estamos aqui procurando trabalhar. A gente tem que tirar muito de dentro de nós
aquela questão de achar que quem está fazendo esse trabalho é alguém que já está bem evoluído, que já está bem amadurecido, e por isso esses valores com ele se aplica fácil. Não. O próprio Divaldo, pessoalmente, ele falava sobre os esforços. Foi feita aí uma pergunta sobre se ele estava pronto para entrar, para desencarnar. E ele fez referência a esses trabalhos de esforços internos, de meditação, de reflexão que ele fazia com ele mesmo. E ele falava que muitas vezes ele se pegava, ainda tendo certos estados emocionais de irritação, de contrariedade, e que isso muitas vezes para ele era motivo de ele buscar autoencontrar-se mais. Então a gente tem que tirar da cabeça esse endeusamento de que isso para fulano, para ele está certinho, agora para mim eu ainda estou muito atrasado. Isso é mentira do ego, viu? É o danado do ego que a gente tem, que é sabotador de trabalharmos valores efetivos de felicidade interna. Porque uma coisa é certa: quanto menos ego, mais eu profundo. Quanto mais eu profundo, mais harmonia com as leis de Deus. Quanto mais harmonia com as leis de Deus, mais felicidade. Vamos fazer o inverso? Quanto mais a gente valoriza o ego, mais infeliz a gente é. É um jogo de infelicidade a questão de dar valor, importância às questões ególatras. E quanto mais a gente trabalhar isso, mais de fato a gente está trabalhando pela felicidade verdadeira nossa. É essa a questão. Ainda, na medida em que esse ego não é trabalhado, nós somos os maiores inimigos de nós mesmos. O inimigo não está fora, está dentro. E a sede dele é o ego. A sede e toda a estrutura. Vamos aqui para mais um slide. No final desse que nós comentamos, quando diz e que é a sua fatalidade, é algo que eu quero ressaltar bem para todos nós. A questão é a seguinte: olha, esse esforço de luta para dar mais importância ao eu profundo, aos valores espirituais, isso não tem volta. A gente tem que botar bem na cabeça de que a evolução estará nos empurrando para frente. Então não adianta ficar querendo se agarrar ao transitório e aquilo que a gente sabe que era para ter importância, subimportância, não era para estar mais tendo o padrão de importância que a gente deu, porque isso tem que ser largado. Como se diz popularmente, a gente tem que largar esse ossinho. O ossinho era achar felicidade nas ilusões do corpo, nas circunstâncias transitórias de facilidade que a vida humana vez ou outra oferece, para mais adiante tirar, invariavelmente. Então a gente tem que estar bem consciente disso. Olha, estou num nível e num padrão de conquistas espirituais que eu tenho que avançar. Isso não tem retorno. E não adianta o egozinho ficar achando ruim, não, porque ele vai ter que mudar os padrões dele. Isso é algo que a gente tem que trabalhar internamente. Mas a luta é muito difícil. É difícil porque a gente gosta de sofrer. A gente tem que dizer isso. Na verdade, a gente adora sofrer. A gente, assim, eu digo por mim, né? A gente tenta adotar esses padrões e buscar inserir em nossa caminhada esses ensinamentos. E quando a gente leva a sério e quer realmente fazer uma mudança de comportamento, de uma mudança geral, baseada nas leis divinas, é trabalhoso. É trabalhoso. Como até Emmanuel disse na introdução, é trabalhoso. Não é?
erguer os olhos, né? Elevar o entendimento e santificar os raciocínios é trabalhoso. Agora é eficaz. É eficaz. E vai dar felicidade perene, sem altos e baixos, que a gente deseja. Porque lá dentro de nós a gente tem anseio por uma felicidade que não seja alvo de altos e baixos. E essa felicidade que não é ensejo de altos e baixos tem que estar além da matéria, além da satisfação do corpo, além da transitoriedade do mundo em que a gente está inserido. Enquanto a felicidade que a gente imagina que quer esteja em pessoas, circunstâncias e fatos da vida material, nós estamos enganando a gente mesmo. A questão é essa. Até quando a gente quer ficar se auto-enganando? Eis o problema. Porque assim, eu acho assim, na verdade, a gente trava essa luta quando a gente começa a desenvolver o conhecimento, a gente trava essa luta pesada, porque é pesado. Para quem está levando a sério, não é fácil. Não. E o meu maior medo, por mim, e mais tarde, ou agora, eu me ver um hipócrita, por causa de quê? Que eu não tento colocar em prática, na verdade, as pessoas podem pensar uma coisa que a gente ou uma capa que a gente cria para nós, e na verdade você não seja nada, e as pessoas pensam que você é. A questão toda é que chega ao ponto, Geraldo, do ego mesmo, a persona nossa, na qual estão inseridos as experiências encarnatórias anteriores, os amigos espirituais que querem a gente para baixo, estão inseridos também, eles dizerem a gente o seguinte: olha, não se meta a ser muito bom não, não se meta a ser muito bom não, porque depois você vai ter uma rasteira boa. E nisso muitas pessoas dentro até do próprio movimento espírita ficam se limitando os passos em termos de iluminação interior, com medo de se melhorar muito. Quando olhar pode ter um desequilíbrio moral grave e dar para trás. Isso lá dentro é jogado para nós através da espiritualidade inferior, que estão ligadas ao nosso ego e às experiências nossas do passado. No Espiritismo a gente é chamado a tomar atitudes e passos corajosos, para que a gente faça de forma exitosa as propostas que a gente tem tido aqui desses estudos. A gente tem que ter segurança absoluta da imortalidade da alma, da reencarnação, da justiça de Deus. Certeza absoluta. Se a gente tiver receios, a gente está botando o pezinho atrás para tentar aproveitar alguma coisa da experiência humana do transitório. É esse o problema. E para que a gente trabalhe a convicção da justiça de Deus, da reencarnação, da imortalidade da alma, só somatizando o que a gente conhece na vida diária, gastando tempo, interesses e até dinheiro mesmo, em atitudes, em iniciativas de fórum espiritual, voltada para aquilo que a gente acredita de transcendente, que é uma busca da vivência da caridade autêntica, em qualquer área. Quando a gente aproveitando a oportunidade do dia a dia, tem momentos de exercer a caridade autêntica, naqueles momentos a gente está fortalecendo o self, o transcendente em nós. Mas isso tem que ser feito sempre que possível, porque senão o antigo vai predominar e a gente vai ficar receoso e vai querer garantir um aproveitamentozinho das sensações do corpo em termos transitórios e humanos, que na verdade não são inimigos.
usufruir das necessidades e possibilidades do mundo material, problema nenhum. Problema só é um: exercer com equilíbrio. E aí não é fácil. Porque se a gente não estiver trabalhando os valores espirituais satisfatoriamente, nada no material nos satisfaz o bastante. Nada. E a pessoa, muitas vezes, o maior anseio dela era, por exemplo, ter um relacionamento afetivo amoroso. E aí quando tem, algo a mais começa a chamar a atenção em termos de conquistas. Não satisfaz. Em qualquer área da atividade humana nunca vai ser satisfatória. E você só consegue vivenciar a realidade humana com equilíbrio se espiritualmente você estiver se trabalhando bem. Porque se você estiver se trabalhando bem, você vai poder ter um relacionamento afetivo equilibrado, sem ansiedades de mudança nem de renovações. Você vai poder ter uma vida econômica que realize o necessário sem ficar no desequilíbrio da posse. E nas diversas atitudes e atividades humanas você vai manter um certo equilíbrio, se estiver espiritualmente se trabalhando. Senão nada vai satisfazer e vai dar equilíbrio. Pois não? Nós fomos criados para o bem. Quando a gente não está fazendo, a gente está fora do objetivo, que é fazer o bem. Isso aí demanda esse trabalho que a gente tem que fazer conosco mesmo. E, sobretudo, através da vontade. Muitas vezes essa vontade, ela é uma vontade frágil. E a gente mudar coisas que são atávicas, que a gente traz, existências pretéritas, e que são muito fortes. E que a gente gosta. Que a gente também tem um certo prazer, mas que também, quando a gente está mais espiritualizado, mais esclarecido, esse prazer não é tão grande. Porque como é que se conhece um homem de bem? Pelo esforço que ele faz em melhorar-se. Porque também se a gente fosse cobrar demais a perfeição, sem dúvida, a gente não tem condição de ter, a gente não parafuso. O interessante. Você vai querer, de repente, não ser egoísta, porque tudo converge para o orgulho e egoísmo, né? Não ser vaidoso, ser fraterno, não ter pensamentos ruins, não ter atitudes maledicentes, etc. Né? Quer dizer, você não vai conseguir. Porque isso é um trabalho de milhões de anos, eu tenho que dizer de ideia. Porque a gente vê como primitivo, né? Que a gente não sabe se vê como primitivo, se vê de cabela. O problema todo é que no período de transição, como efetivamente a espiritualidade diz que a gente está vivendo, dentro dessa expectativa que Clênia lembrou aí, a gente pode se preparar para ir para um mundozinho primitivo, para ver se por lá a gente, bater na cabeça muitas vezes, a gente vai se resolver. Porque a questão toda é essa, Clênia, é que a expectativa e as possibilidades que são colocadas nas mãos daqueles que hoje trilham o campo da revelação espírita são, perante as mensagens que a gente recebe de Emmanuel, de André Luiz, são diferenciadas. Isso porque, claro, nenhum de nós pode julgar o nível evolutivo do outro. A gente sabe que tem espíritos elevados aí em qualquer igreja, e alguns até sem denominação religiosa nenhuma, mas que são pessoas espiritualizadas profundamente, que às vezes estão tendo aí uma vidazinha humilde, no anonimato, vivendo em um sítiozinho, cuidando de animais, e são espíritos elevadíssimos. A gente sabe que ninguém pode ter uma ideia do padrão evolutivo que o outro traz, mas a gente sabe de uma coisa, é que pelo que a espiritualidade coloca para nós espíritas, a expectativa mediana é que a gente seja o fermento de transformação dessa humanidade. Eu digo assim que essa expectativa, quando eu me lembro dos livros que já vieram por Chico Xavier, Divaldo Franco,
pelo menos alguns que eu conheço, que mostram o sofrimento e o desconforto de uma grande maioria de espíritas, alguns médios, quando volta para o plano espiritual e a consciência deles grita de que eles não fizeram nem 1/10 do que poderiam ter feito. Desde aquele livro, o livro de André, que é Os Mensageiros, aos livros de Divaldo Franco, como deixa eu me lembrar aqui de uns dois. De Divaldo, nós temos Tormentos da Obsessão, que é o retrato de vários espíritas e alguns médios que, quando chegou no plano espiritual, tiveram que ser atendidos no Hospital Esperança, no hospital psiquiátrico. Então, Clênia, quando a gente analisa por esse ângulo, é o seguinte: com a gente é diferente. E aí o espírita vai ter sempre aquele capítulo onde muito se pedirá a quem muito se deu, e sai por aí afora. Então não dá para o espírita ele ficar querendo se acomodar à mediana da humanidade em termos de trabalho espiritual com ele mesmo. Porque os livros espíritas estão nos dizendo o contrário. A expectativa é que a gente faça um bom trabalho em termos de reforma íntima, de espiritualização. E o que é melhor de tudo, é que com essas possibilidades que a gente está aqui compartilhando desses estudos de Joana de Ângeles, a gente adquirir a possibilidade de, quando vai fazendo essa transcendência, ter certeza de que não está perdendo nada, a não ser a ilusão, o apego ao transitório, ao que não tem vida ou valor. A gente só está perdendo isso e está ganhando ascendência nos valores perenes espirituais, que nos apontam agora um nível de satisfação, de realização, de prazer transcendente. Não é o prazer transitório dos hormônios e das satisfações do corpo, mas um de ordem espiritual perene. Então é bom a gente entender muito isso. Sem isso que a espiritualidade nos oferece, a gente ficaria sem lugar para pôr os pés. Com o que a espiritualidade tem procurado nos abrir os olhos e dizer que existe, que vale a pena e que dá felicidade, aí a gente tem que se apoiar. Porque se não fosse esses valores, a gente ficaria sem lugar onde botar o chão. Eu me lembro, finalizando esse comentário, aquela passagem do filme E a Vida Continua. Eu acredito que alguns de vocês já assistiram aqui. Quando Evelina, essa cena está no filme, não está no livro, porque o livro E a Vida Continua é cheio de detalhes que no filme não foi expresso. Mas tem uma cena lá no filme que se aplica bem ao que eu estou dizendo aqui, o que nós estamos aqui fazendo comentário. É quando Evelina se encontrando com Ernesto no hospital, no plano espiritual, aonde eles ainda não tinham entendido direito que tinham desencarnado e que o hospital era numa esfera vibracional diferente do campo material em que nós estamos. Evelina sai com Ernesto no pátio lá do hospital e ela fica pisando no chão e dizendo: tá vendo isso aqui? Isso aqui é chão. Como é que podem dizer a gente que a gente desencarnou, que a gente já, entre aspas, morreu? Então ela pisava o chão lá do plano espiritual, querendo ter alicerce de onde sustentar a realidade em que ela agora estava sendo chamada a acreditar. E ela estava tendo dificuldade, porque ela não foi habilitada a isso. Mas nós espíritas, se levarmos a sério, somos muito bem habilitados a isso. Porque o trabalho dos valores espirituais já começa a ser feito durante a nossa encarnação. Esse é um ponto ideal da nossa vida atual no corpo. É uma série de valores transcendentes que muitos espíritos só conseguem realizar lá do outro lado,
a gente começa a realizar aqui. Quando, exemplo, nós participamos de reuniões espíritas, de reuniões mediúnicas, e ali estamos de coração e pensamento, nós estamos fazendo um exercício de adaptação à realidade espiritual. A gente terá deixado todos os interesses materiais de lado, terá escolhido gastar um certo tempo físico em atividades espirituais que não trazem pagamento material nenhum, e durante aquele tempo a gente está num exercício de cunho profundamente espiritual. Isso nos vai trabalhando e vai nos habilitando a entrar numa realidade transcendente sem muitas surpresas e sem muitas dificuldades desagradáveis, que a gente já terá feito o exercício aqui. Tu ia dizendo o que, Clênia? Então vamos continuar aqui. Essa questão Sim. que eu levantei, veja bem, é uma questão que eu acho que ela, de uma certa forma, acomete muitas pessoas, porque a gente não pode ser nem 8 nem 80. A gente tem que ir para o caminho do meio. Eita, esse é o problema, é que o espírita está frito. Porque o caminho do meio dizem, é o espírita que é o caminho do morno. A Bíblia diz que o morno, Jesus está na hora de vomitá-lo, porque não aguenta ele mais. E a gente tem que ficar no caminho do meio, ver o problema. Jesus também disse buscar o equilíbrio. Gandhi também fala. É o equilíbrio, né? Porque se você não tem, você ou vai para o fanatismo. É verdade. Porque você vai ficar querendo ser o que você ainda não tem capacidade de ser. Vai cobrar uma coisa de você que você não tem capacidade ainda. Como disse Geraldo. Eu estou aprendendo, eu estou em contato com os ensinamentos, mas de repente eu não estou praticando tudo aquilo que eu estou aprendendo. Então eu estou sendo hipócrita. Não é por aí. A gente sabe que não é por aí, por quê? Porque a gente não tem condição de exercer essa transformação imediatista. Eu não quero dizer assim. Eu sei que é bem sutil a questão. Isso é paulatino, eu sei. né? Olha. Isso é paulatino. Agora, isso também. Deixa eu mandar um vídeo. À vontade. Isso não quer dizer que a gente não vai se tornar uma pessoa materialista, uma pessoa que vai deixar que o ego se sobressaia, que a gente sabe que o espiritual é a nossa essência. A gente vive, a gente está aqui aprendendo justamente isso, a saber valorizar, a aprender. Né? Nós temos que nos instruirmos, Emmanuel, amai-nos e instruirmos. Né? E que tem duas asas, a do conhecimento e a do amor. Né? Mas não quer dizer também que eu só adquirindo conhecimento intelectual, eu ser o maior conhecedor dos ensinamentos espíritas, eu vou me tornar um espírito ideal, porque eu tenho que vivenciar isso. Mas se eu sou uma pessoa muito impaciente, isso é só uma hipótese, né? Eu não sou uma pessoa muito paciente em determinadas situações. Então, para eu me tornar uma pessoa paciente, isso não vai ser da noite para o dia. É isso que eu quero dizer a você. Eu não sei se você não me entendeu no início. Não, eu entendo. Eu só lembrei que quando tu estava começando a narrar essa dificuldade que o Geraldo havia citado, um caso que tem de Humberto de Campos. Que tem um caso de Humberto de Campos chamado obsessão sutil. Ou é sutil ou silenciosa. E o que era essa obsessão? Um espírita, há uma história que esse espírito nos conta, o espírito que é chamado também de Irmão X, né, em algumas obras de Chico, e que veja só o que é a questão. A pessoa tinha vindo desde o plano espiritual com a programação de trabalhos e conquistas na área espírita, para a qual ele já tinha condições de realizar. Depois de ter superado uma situação de sofrimento no plano espiritual, ele reencarna em uma família que, direta e indiretamente, direcionou ele para o movimento espírita. Qual o problema? É que durante as atividades espíritas que ele teve,
começou depois a haver as interferências de espíritos obsessores que estavam no plano espiritual e que eram associados antigos dele na área de vícios e de desequilíbrios. É claro que na medida que ele começou a envolver-se na atividade do espírita, esses espíritos diziam a ele o seguinte: olha, tem que ir devagar, você não pode, e aí eu me lembrei dessa palavra porque Klein citou, você não pode ser um crente fanático no espiritismo. Isso era o obsessor dizendo a ele, viu? E nisso ele começou a minimizar as atividades dele na seara espírita, de tal modo que as preocupações de interesse material começaram a ter relevância. O cuidado maior dele era concluir os estudos, inclusive de faculdade. Quando concluiu, entrando para a idade madura, os espíritos amigos dele do astral, amigos entre aspas, disseram a ele: mas agora você tem que arranjar um trabalho, você tem que fazer a sua segurança financeira. Você não pode estar se envolvendo tanto com o movimento espírita. Isso é um caso que Humberto de Campos citou, viu? Vamos lá. Aí ele resolveu terminar o curso superior e arranjar um trabalho. Agora ele poderia integrar-se mais nas atividades espíritas. Mas esses amigos dele disseram: mas agora você arranjou um trabalho, você tem que constituir uma família. O que é o homem sem uma família? Sem ter esposa, filhos? Olha, eu só vou dizer a vocês o final da história para não ser longa. Ele chegou à idade velha de se aposentar, porque até antes de ele se aposentar, os espíritos ficaram empurrando, amenizando a tarefa dele, empurrando ele para frente. E quando chegou a época dele aposentar-se, que aí ele disse para ele mesmo: pronto, agora eu vou poder me integrar no trabalho espírita. Esses espíritos disseram a ele o seguinte: agora? Você está louco? Se você fosse integrar a sua família, vai lhe internar. Como é que você vai agora mudar completamente o seu roteiro de vida? Esses espíritos começaram agora a botar medo na cabeça dele. A encarnação dele foi inutilizada. Ele desencarnou naquela situação trágica. Então é preciso muito cuidado com a questão, porque o espiritismo, por ser uma doutrina que trabalha muito em nós, o uso do racional, do equilíbrio, é a doutrina mais antifanatismo que existe. Se tem uma doutrina antifanatismo, é o espiritismo. Então tem que ter muito cuidado para essa palavra não estar sendo colocada no nosso ouvido por aqueles que querem que a gente tenha uma encarnação marcando passo, onde a nossa integração com valores espirituais, que poderia ser bem mais ampla, estejam sendo limitadas. E a gente, sem perceber, achando que está dando ouvido, né, ao equilíbrio, e na verdade é os desencarnados em harmonia com o nosso ego velho, o nosso ego de estar muito preso às questões da matéria e do corpo e marcando passo na nossa encarnação. Então isso tem que se ter muito cuidado. Mas assim, o fanatismo, da forma que eu coloco, é porque você vê em qualquer religião. Qualquer uma nesse aspecto, eu sei, mas olha, Kleiner, desculpa, deixa eu te perguntar uma coisa que eu não posso esquecer. Quantos espíritas tu conhece fanáticos em fazer o bem? Porque o espírita verdadeiro, que fosse levar o fanatismo ao pé da letra, ele teria que ser um vivenciador máximo da caridade. Quem é esse? Eu conheço fanáticos que assim, no bem, não. Aí é o intelectualismo. Esse está alienado do mesmo jeito que Humberto de Campos citou. Porque se for espírita mesmo, que leve a sério a vivência do bem, vai ser difícil a gente achar um fanático. Eu mesmo, eu vou dizer a você, quando eu adentrei a doutrina espírita, não foi por livre e espontânea vontade, entre aspas. Eu estava com um problema espiritual, de obsessão,
Eu era católica, vários tratamentos foram tentados, com parte, com médico, com isso, com aquilo outro, e eu resolvi o problema do ser espírita. Eu, antes de não ter contato com a doutrina espírita, eu tinha preconceito porque eu nem conhecia, como muita gente tem. Tem preconceito em várias coisas que nem conhece. Então eu era uma das preconceituosas. Então, quando eu comecei a participar da doutrina espírita, e assim, foi se abrindo muita coisa na minha cabeça, né? Eu vi que era outra realidade, outra coisa. Então eu fiquei com aquele negócio de só o livro de espírito, a codificação, eu não sei quantas vezes. Então os livros espíritas paralelos, eu lia compulsivamente, só falava de espiritismo. No trabalho, eu estava ficando chata, porque toda a minha conversa era só sobre espiritismo. Porque qualquer coisa a gente vai sobre o negócio para lá, eu vou para o espiritismo, porque chegou uma pessoa e disse, deu o diagnóstico para mim, e que foi daí que eu consertei. Aquela coisa assim, do fanatismo, porque eu achava que tinha encontrado o meu caminho, eu sempre fui uma pessoa que busquei o espiritual, mesmo sendo católica, eu sempre era praticante, para a igreja, etc. E no espiritismo também. Então, chegou um ponto que eu estava ficando chata, eu estava ficando conveniente, eu estava ficando fanática. Aí a pessoa dizia, cuidado aí, estava com os conselhos, aí eu fui refletir, fui analisar. E fui mudando de postura aos pouquinhos, mas eu estava. Eu acho que aquela coisa assim, você. De certo modo, passar para as pessoas aqui porque você acha que é a verdade, e a gente sabe que a verdade não está só no espiritismo, porque se fosse assim, só os espíritas estariam no plano espiritual mais elevado, porque um católico total, um ateu total, isso depende da cultura. Né? Sem dúvida. Porque assim, não é só os espíritos que são salvos. Você, quando abraça uma coisa e se encontra, você quer passar aquilo para as pessoas como se fosse a verdade. Isso aí já é como fuga do ego, porque a pessoa fica armazenando muito conteúdo armazenado só de forma intelectual é reforço do ego. Depois a pessoa quer empurrar para os outros como fuga do ego, que não quer vivenciar os valores que aprendeu. Então a pessoa está toda num jogo, onde o ego está manipulando tudo. A pessoa excede o conhecimento, que não vivencia, mas quer empurrar a goela abaixo aos outros. É um jogo do ego isso. É por isso que a gente está trabalhando muito aqui essa questão do ego. Que a gente há um sabotamento grande. Pois é, veja. Olha, é muito. Tem demais. Olha, nesse aspecto tem. Qual é esse aspecto? Espírita que na verdade não levou a regra básica de definição no próprio espírito. Qual é a regra básica que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço de renovação interior, de transformação íntima, né? Então, esse é por aí que se reconhece. É por isso que eu estava dizendo que o Espiritismo, em essência, ele não abre campo para o fanatismo, desde que a pessoa esteja realmente levando ele como ele se coloca. O maior problema que hoje tem o movimento espírita é porque a gente traz os valores das religiões antigas para o espiritismo e tenta adequar ele ao espiritismo. E o espiritismo tem sempre a proposta de renovação individual, de trabalho interior, como essência da doutrina. Mas aí é um problema de fragilidade do conhecimento espírita nosso. Mas olha, vamos aqui para o segundo slide, né? Senão a gente não chega nem no segundo hoje. Mais um. E tinha sido bem sintético, né? 4 linhas bem grandes as letras para ver se passava logo. Na psicogênese dos estados fóbicos, de medo em geral, não se pode descartar a anterioridade existencial do ser, em espírito, peregrino que é de inúmeras reencarnações, cuja história traz nas tecelagens intrincadas
da própria estrutura espiritual. Então vamos entender na psicogênese, nos valores iniciais que deram origem no psiquismo. Os estados fóbicos em geral, não se pode descartar a anterioridade existencial do ser. Bom, aqui Joana fala, sobretudo, dos estados fóbicos ou medos a nível patogênico, aonde surge até muitas vezes a necessidade de tratamento psicoterapêutico, mas também para todos nós tem um direcionamento para os medos de menor intensidade, mas que a gente ainda não resolveu satisfatoriamente. A questão entre o medo da morte, entre o medo de uma doença grave e súbita, e diversos outros ângulos aonde as causas originais estarão no psiquismo ligado às nossas encarnações anteriores. E é por isso que esse trabalho de despertamento do self, do eu profundo, ele se coloca como sendo a chave solucionadora de todos os grandes problemas na área psíquica e da vivência humana em qualquer aspecto. Porque lá dentro de nós, por trás, está a causa do nosso inconsciente profundo, inconsciente das vidas passadas. Enquanto nós não despertarmos a consciência, parece que andou até essa frase transitando aí pelos Facebooks, que é uma frase de Freud. Enquanto a gente não acordar a consciência, nós somos manipulados pelo inconsciente e iremos chamar ele de destino. Vejam que coisa, de forma bem sintética de evidenciar isso. Ou a gente acorda espiritualmente, ou muitas vezes nós iremos estar tomando atitudes e resoluções determinadas pelo inconsciente, que nós iremos chamá-lo de destino, porque não assumimos de forma autêntica as decisões que tomamos e ficamos atribuindo de forma indireta a responsabilidade por isso. Então é preciso, para que a gente possa aproveitar ao máximo a própria existência no corpo, estarmos o mais permanente possível com a consciência no trabalho de despertamento. Interessante de tudo é que quando a gente fala sobre isso, sempre é importante aquelas reflexões. Vejam, inconsciente é sinônimo de morte, de sono, de adormecimento. Consciente é sinônimo de vida, de despertamento, de estar de fato aproveitando o momento presente. Toda vez que a predominância em nós é do inconsciente, a gente está mais morto do que vivo. Toda vez que as atitudes, opções, atividades nossas possibilitam o consciente estar atuando, nós estamos mais vivos. Então, os estados de conexão, de harmonia espiritual nossa, quando nós realizamos as coisas de forma consciente, nós estamos bem vivos. Por exemplo, isso pode ser no nosso trabalho, na nossa atividade religiosa, nas nossas atividades familiares. Se naqueles momentos em que a gente está ali, a gente estiver bem consciente, aproveitando o momento que está ali, nós estamos intensamente vivos. Quando a gente está dividido por preocupações, desejos de estar em outro lugar, de estar realizando outra coisa, a gente está em ampla conexão com estados inconscientes. Estamos mais ou menos mortos. Não estamos aproveitando o momento presente. Então,
Por isso, é importantíssimo termos essas convicções bem trabalhadas dentro de nós. Eu posso estar em qualquer lugar, qualquer situação, e se a conexão minha espiritual estiver presente, eu estarei consciente, estarei vivo, o que é o mais importante, mesmo que seja uma situação desagradável. Porque a situação desagradável que a gente é impossível de não vivenciar ao longo de dias, quando a situação desagradável está ali e a gente consegue trabalhá-la sem fugir, ela nos ajuda a crescer. E a gente não esteve, entre aspas, morto, manipulado por aquela situação, tendo atitudes mais conscientes. Nisso também, voltando aqui ao texto, está a questão dos medos. Porque esses medos fóbicos, ou o medo que a gente pode ter em um nível menor, ele só está presente quando a gente está inconsciente. Não existe consciência nesses estados fóbicos. A consciência foi eclipsada. A pessoa naquele momento ela está em algum lugar que ela queria não estar ali. Pronto. Ela está morta. Naquele momento, assim, em termos espirituais, ela está morta. Ela está ali, não gostaria de estar ali, está morta. Porque só pode estar ali. Enquanto ela ficar ali, ela está espiritualmente, existencialmente morta. Então é interessante a gente notar isso, que quando a gente consegue, ao máximo, trabalhar o despertamento da consciência, automaticamente a gente estará suprimindo estados de medo e de fobia. Desde que não seja um nível patológico que exija também um acompanhamento psicoterapêutico. Mas em níveis menores, toda vez que a gente vê-se em circunstâncias aonde, veja, a pessoa não pode mudar, ela tem que estar naquele lugar, ela não pode mudar a circunstância de estar ali. E lhe vem o medo, esse medo tem que ser trabalhado. Tem que ser ponte para que a gente acorde a consciência e perceba que está havendo uma manipulação. Se a gente conseguir fazer isso, paulatinamente a gente vai conseguindo superar certos níveis de medo, de receios, que antes nos causavam desequilíbrio, sensação ruim, e depois tinham que ser enfrentados. Eu acho interessante, exemplo aqui que me veio à mente. A gente está em casa, fechou tudo. Eu já tive passando uma situação dessa para eu me lembrar assim, né? Casa, fechou tudo. Está dormindo, está de madrugada. Aí você ouve um barulho. Pode ser, se você morar em um apartamento, poderia ser até num apartamento ao lado, você não sabe. Um barulho. É de madrugada. E o pensamento que vem, será ladrão? Coisa que não tem hoje em dia, né? Será que essa zoada pode ser de um ladrão? Você tem duas alternativas. Se for um ladrão, você vai fazer o quê? Se você sair do seu quarto, você vai resolver a situação? Hoje em dia nem se chamar a polícia, porque nem isso mais se tem. Então você está naquela situação e você se dá conta que está imobilizado, você não vai poder fazer nada. E agora? Agora você pode escolher trabalhar isso de forma consciente ou escolher ficar inconsciente e morto até que aquela sensação passe. Porque na grande maioria das vezes, aquela zoada pode ter sido qualquer situação exterior que provocou, sem ser ladrão, coisa nenhuma. E se você tiver ficado alimentando aquele receio de que é um ladrão, e quando olha você ouve mais uma zoada pequena e acrescenta, e você não pôde fazer nada, e aquilo começa a volumar-se, e aí você gostaria de tudo, menos de estar naquele lugar. Quer dizer, espiritualmente você está morto.
Porque naquele lugar você não queria estar, e você está. Eu contei esse caso apenas porque muitas vezes, de forma sutil, a gente tem que enfrentar certos medos ou receios que a gente não pode mudar e que muitas vezes chega ao nível de quase ficar apavorado e não ser nada. Às vezes tem pessoas que, por exemplo, inventaram de dormir e no quarto botaram alguma roupa pendurada. Eu já vi muita gente me contar isso. E não costuma ter aquela roupa pendurada. E aí acorda de noite. A visão vai para cima da roupa. E o que é que a imaginação vai dizer? O que será? Será um espírito? Encarnado ou desencarnado? Que a pessoa não vai saber nem deduzir. E quando olha, aquilo vai criando um clima de medo. E a pessoa diz, meu Deus, o que é isso? Quando eu fui dormir, isso não estava aí. E aí muitas vezes se atormenta, pode até perder o sono. Eu vou cobrir meu rosto, não quero nem ver. E quando acorda no outro dia, quando olha, tinha sido uma roupa que a pessoa botou ali. E aí, meu Deus, quanto gasto energético. E quando você está dormindo, você acorda de madrugada, e quando abre o olho, ele fechado também no senhor, você vai ver também. Dá aquele espírito com aquela forma bem maravilhosa. Aí, se não fosse você melhor. Quem foi falar? Eu passo não. A questão toda é essa. O que poderia ter sido feito era para ter sido feito antes de ter ido dormir. Se houve essa possibilidade de acontecimento, agora é enfrentá-la, porque para evitá-la teria que ser feito algo antes de ter ido dormir. Não fez, agora vai ter que enfrentar. Fugir não há como. Aumentar o medo só piora. E aí é chamado a usar o racional, né? Que nessas horas só se consegue estabelecer se a gente já vier num certo trabalho de despertamento de consciência, né? Em termos de trabalho desse medo que hoje a gente começou aqui a falar, para encará-lo de forma positiva, o que é quase um paradoxo para a maneira infantil que a gente tinha antes de enfrentar essas situações. Muitas vezes já aconteceu várias vezes comigo, de madrugada, principalmente nesse meio horário de 1 da manhã, 1h30 da manhã, eu escutar panelas caindo dentro de casa, porta batendo sem ter nenhum. E aquele me vem aquele medo. Quando eu não comecei a ter espírito, eu dormia. Aí, mas mesmo eu com medo, aí vinha aquela coragem, não, eu vou ter que me levantar e vou olhar, vou ver o que é. Eu levantava e ia, olhava, não via que não era nada, voltava. Agora, se você ficar alimentando aquele medo, aí. Em verdade. Eu fiz essa pergunta assim, é uma amiga minha, que é médica e tem. Ela, quando era católica, ela foi para carismática, ela tinha um medo do demônio, né? E era aquela força mesmo de chifre, de gasto e tal. E os espíritos têm essa capacidade, né, na plasticidade do espírito, de se apresentar dessa forma. Sem dúvida. Ela via dessa forma. Porque sabia que era dessa forma que ela via mesmo. Aqui a gente. Vou terminar. Um tempo ela falou espírito, passou na média e tal. Aí quando apareceu uma assim, ela disse, olha, você vai tal dia é a mediúnica lá no centro, você vai lá que a gente começa a pegar o pessoal que está dentro do vídeo. Porque vejam, a primeira coisa, e que está muito associada, é porque a aproximação de espíritos inferiores é atraída pelo estado vibratório do medo. Porque se o pensamento atrai espíritos, a emoção muito mais ainda.
Se a emoção nossa for boa, positiva, a gente está abrindo um campo de sintonia com espíritos elevados. Se a nossa vibração é de medo, receio, raiva, qualquer emoção negativa, a gente abre um campo grande de sintonia com espíritos que irão ainda incentivar mais aquele estado emocional doentio. Veja que coisa. Então, como Geraldo havia citado esse caso mesmo, associando aqueles movimentos de objetos a espíritos que queriam chamar a atenção e causar medo, qualquer movimento emocional que Geraldo fizesse de medo, esse medo seria intensificado, porque já fazia a conexão com esses espíritos que queriam provocar medo. Aí é que a pessoa sente medo mesmo. Na verdade, quando a gente chama a atenção para o despertamento da consciência, a gente está provocando um trabalho de sintonia com a espiritualidade elevada, a espiritualidade do bem, cuja presença, na verdade, estabelece um clima de paz, de segurança e de harmonia, muito longe de medo. É por isso que o medo está associado ao inconsciente, aos estados primitivos em termos emocionais. Porque o sentimento contrário ao medo, de segurança, de equilíbrio, é sintonia com espíritos elevados. Aqui no caso, fazendo o fechamento desse slide, Pelegrino, que é de inúmeras reencarnações, cuja história traz escrita nas tecelagens intrincadas a própria estrutura espiritual, eu aqui vou apenas fazer um comentário ligado ao que a gente já andou aqui estudando hoje. Vejam só. Se essa encarnação que nós estamos tendo é a que abre maiores e melhores perspectivas de crescimento espiritual, de despertamento de consciência, e a gente tem certeza que as encarnações anteriores foram atrapalhadas, foram confusas, geraram muito campo de sofrimento e de infelicidade, é lógico que agora, estando compartilhando o conhecimento da doutrina espírita, facilmente a gente tenha vinculações com espíritos que farão tudo para as conexões antigas e habituais que tínhamos com eles. Porque a predominância, tanto no mundo espiritual quanto aqui na Terra, é de espíritos inferiores. Para que a gente estabeleça um campo de sintonia com os bons e com a consciência desperta, exige laborioso trabalho, como disse Emmanuel. Para sintonizar com o que não presta, encarnado ou desencarnado, não precisa de trabalho nenhum. Não faça nenhum esforço, que a bagaceira vai sintonizar com você facilmente. E de preferência eles vão até achar se você não estiver fazendo esforço mesmo. Então é preciso, e nisso o espírito ele é muito alertado, ao cuidado que ele tem que estar consciente, que precisa estar ativo, com incentivos e insinuações para que ele não faça o esforço que poderia fazer. Porque nessa área a gente recebe muito mais influência para puxar para baixo do que para nos erguermos para cima. Claro que os espíritos elevados estão do nosso lado, mas eles só podem fazer com a adesão do nosso livre-arbítrio. Se a gente continuar querendo manter estados de infelicidade internas, eles não podem fazer nada. Se a gente achar que esforçar-se muito pode até mesmo gerar problemas de quedas espirituais, os espíritos do bem não vão poder fazer nada, porque eles não vão forçar. Agora, os espíritos, ex-companheiros nossos de outras jornadas de trevas, vão estar tendo muito acesso conosco. Então a gente está nesses dois campos. E aqueles que estão no espiritismo
Sobretudo, a expectativa do bem é ampla. Se a gente quiser, do nosso lado, inúmeras perspectivas de crescimento espiritual amplo. Agora é preciso que a gente queira. Porque os espíritos superiores, eles não impõem, não vão querer persuadir, se essa persuasão significar ir de encontro à nossa vontade. Então é preciso que realmente a gente queira. E é esse querer que esse trabalho que a gente está tendo aqui abre portas. Porque a questão está só em a gente querer. Querer o quê? Querer agora a sintonia com o bem, despertando a consciência. Se a gente não fizer esse esforço, se preocupe não, porque para baixo tem muita gente querendo puxar a gente. Agora é indicativo, como diz Emmanuel, assim. Deixa eu ver se eu me lembro aqui a frase que Emmanuel disse. É que me passou o pensamento, depois talvez eu lembre. Na verdade, a graça divina, como é muito usada pelos nossos irmãos evangélicos, ela está sempre ao nosso lado, em termos de amplo amparo e ajuda dos espíritos benfeitores para que a gente se eleve o máximo. Mas eles precisam da nossa vontade. É só essa questão. Trabalhar essa vontade é que é esse exercício de superação que a gente está tendo aqui dos enganos do ego. Vamos lá, né? Está chegando o momento de a gente encerrar os comentários de hoje. Possivelmente no nosso próximo encontro, que não será de hoje a 8. Porque de hoje a 8 vai haver o Sinesp em Recife. Boa parte da gente vai estar lá no evento em Recife. Então o próximo encontro desse estudo será de hoje a 15 dias. De hoje a 15 dias, esse encontro será 2 horas da tarde, por causa da palestra lá do Leon Denis. De hoje a 15. Então, de hoje a 15 é que será 2 horas da tarde. Pois não? Sim, foi bom tu ter lembrado. Eu quero lembrar vocês que na AME, amanhã, segunda-feira, haverá a presença de Fernando Ben. Não, será uma palestra espírita, aonde não há programação de receber cartas psicografadas, mas queremos lembrar que é possível, mas não está na programação. Eu estava olhando aqui a escala. Domingo, dia 3 é o domingo do Sinesp, né? O domingo, dia 10... o outro domingo é dia 13. É 6, né? O outro é 13. Realmente, a reunião aqui vai ser 2 horas da tarde. Vamos para a prece de encerramento, então. E amanhã, voltando a dizer, àqueles que nos acompanham pela internet, tem a presença de Fernando Ben na AME, será uma palestra e depois haverá livros de autoria psicografada por ele, de autoria do Espírito Fátima, que é o guia espiritual dele, de 8 horas. Possivelmente aqueles que quiserem encontrar cadeiras deverão chegar mais cedo. Realmente. Então vamos para a prece de encerramento. Pedir a nosso irmão Geraldo, que nos abrilhantou aí com café, para ser o intermediário da prece. Puder, tu usa o microfone, por favor. Vou botar a linha para ele. Amém, Jesus. Mais uma vez, somos restos
te agradecer por mais essa oportunidade que nos concede estarmos aqui reunidos para compartilharmos esses ensinamentos que tu nos trouxeste. Pedimos aos amigos espirituais que nos conduzam até os nossos lares, em nome de paz e de Deus. Sim, seja. Algumas dúvidas ou perguntas que deixaram na internet vão procurar ser